Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, meu povo, se existe uma máxima nesse canal, é a seguinte: um gol, ele não acontece por acaso. A gente vai vendo um gol sendo formado ao longo do tempo até que ele realmente sai do papel. E olha como o Velasco ele já vinha construindo de alguma maneira o gol que saiu ontem dos pés do Luiz Fernando. No jogo contra o Cascavel, ele domina a bola, traz a bola pra dentro, cruza. O Isaac acaba cabeceando na trave. Contra a equipe do Azures, traz o jogo pra dentro, a tabela com o Zapelli, Dudu sai. O Maestrani quase faz o gol, depois o Luiz quase faz o gol. Então você percebe desse movimento do Velasco de trazer o jogo pra dentro, é um movimento que já vinha levando algum perigo até que saiu ontem o gol do Luiz Fernando. E é muito interessante esse movimento do Velasco, porque eu acho que a gente ainda não entendeu todo o poder desse movimento. Porque o Atlético é um time que se estrutura pouco para atacar. Se o Atlético frequentasse mais o campo de defesa dos adversários, a gente veria a versatilidade que esse movimento traz para construir contra um bloco baixo, como foi contra Azures e Cascavel, mas também para uma jogada de transição, como foi contra a equipe do Pouso Alegre. O Atlético ele é um time que ele tem esses pontas com perfis diferentes, né? E os nossos pontos direitos, tanto o Leozinho quanto o Velasco, têm essa capacidade de trazer o jogo para dentro para abrir o corredor pro lateral. O grande ponto é que o nosso lateral explora pouco o corredor. E assim, é muito mais fácil botar o Palácio. Até acho que seja. Acho que a combinação mais fácil que você tem ali pela direita é ter Velasco e Palácios mesmo. Mas o Velasco vem sendo um jogador muito subvalorizado, cara. Assim, se eu puder definir de alguma maneira esse início de jornada do Velasco, é um jogador que eu acho que é titular absoluto ali da ponta direita. Muita gente pergunta, né? Por que o Leozinho perdeu espaço? Porque o Velasco não dá brecha. O Velasco é um jogador que chegou com o aval do Barbieri, talvez uma das maiores contratações do time do Atlético, né? Já que a gente pagou só 500 mil no Léo, a gente paga 1 milhão e pouquinho pelo Velasco e tudo mais. Um jogador que mostra muita capacidade de afunilar esse jogo, capacidade de associação muito alta do Velasco. É um jogador que quando a bola chega nele, a capacidade de sempre encontrar um companheiro para vir pro diálogo, para vir conversar. Um jogador que tem essa capacidade de criar situações. Ontem participa dos 2 gols. Então não é só o cara criativo, mas é o cara da finalização também. Quando jogou por dentro, trouxe uma dinâmica muito legal pro meio campo. Então acho que assim, ontem a gente estava discutindo qual os jogadores eram titulares absolutos do time do Atlético. Hoje eu boto o Velasco como titular absoluto do time do Atlético. Pela obediência tática, de atuar em várias zonas do campo, pela obediência tática de fazer esse movimento que leva perigo, que vem sendo um movimento efetivo de trazer a bola de fora para dentro, pela obediência tática de, no jogo sem bola sempre ser um jogador muito incisivo, no jogo sem bola sempre ser um jogador muito agressivo para tentar dificultar o jogo dos adversários. Então, Barbieri dificilmente, do nível que a gente está vendo o Velasco apresentar nesse início de trajetória pelo Atlético, dificilmente vai abrir mão do jogador. Dificilmente a gente não vai ver um Velasco sendo uma peça, utilizada ao extremo pelo time do Barbieri. E assim, é mais um jogador que eu acho que pode ser ainda mais potencializado se o Atlético resolver ficar um pouquinho mais com a bola. É um desafio que esse time do Barbieri tem. Pode até ser um time de ataques diretos, o problema não é esse. Mas se a gente valoriza um pouco mais a posse de bola, os jogadores com mais qualidade técnica eles acabam se sobressaindo. Imagina a gente trazendo mais oportunidade de ver, por exemplo, o Velasco vindo pro meio para tabelar com o Zapelli. Cara, a gente pode juntar 2 pontos de talento desse time do Atlético para gerar situações de gol. Imagina o time ficando um pouquinho mais com a bola e o Velasco podendo temporizar para passagem do lateral. Sabe? A gente pode gerar mais situações de gol. Até o Velasco sendo esse jogador como foi ontem no lance do gol, que, a jogada acontece pela esquerda, mas ele vai preencher a área. Eu entendo que tem alguns jogos que faz sentido você abrir mão da bola, você abrir mão da posse. Mas ontem contra o Pouso Alegre não era um desses jogos e mesmo assim o Atlético teve muita dificuldade de fazer o jogo acontecer. E a gente volta à questão da volância, a gente volta à questão da cabeça de área, a gente volta à questão de ter um camisa 5 ali que oferece muito pouco nesse sentido. É até desgastante a gente ficar batendo nessa tecla do Raul, mas
vem atrapalhando o Atlético como um todo. Mas voltando ao Velasco, assim, é um início de um jogador que eu confesso pra vocês que eu achei que ia atuar pela esquerda. O melhor momento dele pelo Deportivo Cali, que foi quando ele mais brilhou, foi pela esquerda, mas acho que ele assumiu muito bem essa ponta direita nesse movimento de trazer pra dentro, trazer pra dentro, trazer pra dentro. Eu discordo do Barbieri quando fala que o Velasco é o jogador do drible. O Velasco tem até certa habilidade, mas não vejo como esse jogador driblador, como esse jogador incisivo. Vejo muito mais o Velasco como um jogador de associação, um jogador que vai trazer pra dentro pra tentar encontrar um companheiro. Um jogador que eu vejo tendo muito mais, assim, a criatividade como um ponto forte, diferente do Isaac, que vai ser esse cara que vai pegar a bola, vai partir para um contra um, vai partir para um contra um, vai partir para um contra um, sabe? Então acho que o Atlético ele encontrou um jogador que, pô, se a gente for fazer um paralelo de um jogador que tinha um movimento muito parecido, era o Nicão, né? O Nicão teve temporadas de muito sucesso fazendo esse movimento de dentro, de fora para dentro, de fora para dentro, de fora para dentro. Porque joga como um ponta, mas vira um meia, e joga como um ponta e vira um meia. E assim, um jogador mais maduro também, né? Eu acho que quando você traz um jogador que vem de um momento de dificuldade, a tendência é ele render mais com a camisa do Atlético. E acho que o momento que ele viveu no Puebla faz ele chegar com um pouquinho mais de fome no Atlético. Ontem, pra mim, ficou muito claro que era um dos jogadores que tentava construir. Ontem ficou muito claro que era um dos jogadores que tentava fazer algo diferente do que o Atlético vinha fazendo. E acho que esse é um ponto muito diferente, né? É um ponto muito a ser valorizado. No sentido de, pô, a gente precisa realmente dessas peças que tentam, a gente precisa realmente dessas peças que buscam desequilíbrio. A gente precisa realmente dessas peças que buscam alternativas ofensivas. E o Velasco, ele tem tanto drible para fora quanto drible para dentro. Ele indo para fora, eu não gosto tanto. Por isso que eu falo, a gente precisa de um lateral que dê esse apoio pro Velasco para ter essa possibilidade de linha de fundo. Mas ele vindo para dentro é um movimento que eu gosto bastante. Acho que a torcida ainda, pô, não dá o devido valor por esse começo de temporada do Velasco. Acho que é até pelo Leozinho, né? O Leozinho conquistou muito rápido a torcida do Atlético. O Leozinho trouxe uma posição ali de xodó que o torcedor do Atlético não tinha com o jogador há muito tempo. Então isso acaba fazendo um olhar desconfiado em relação ao Velasco falar mais alto. Mas vem sendo um jogador útil, bicho. Acho que não tenho o que falar. Vem sendo um jogador útil. Beleza, meu povo? Então, assim, acho que o quarteto ofensivo do Atlético, ele tá formado, cara. Hoje o quarteto ofensivo do Atlético, pra mim, enquanto a gente não tem o Alan, né? Luiz de 9, Isaac pela esquerda, Velasco pelo lado direito, Bruno Zapelli como camisa 10. A defesa, pra mim, tá formada. Com o Mikael, com o Dudu, com o Tobias, com o Léo e com o Fernando. Falta a volância. Falta muito pouco pro Atlético deixar alinhadinho o time. Muito pouco mesmo. Valeu? Tamo junto, é nóis.